Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia no Ar. STF recusa impedimento de Dino em julgamento sobre tentativa de golpe, enquanto Mendonça bate o martelo e prova. Agora, uma questão, né, que foi até levantada aí por Magno Malta sobre o Cristiano Zanin, que quer julgar Bolsonaro, mas quando foi sabatinado se julgava impedido. O que mudou, né? O Magno Malta traz aí uma declaração forte. O ministro do STF, André Mendonça, tem demonstrado independência e compromisso com o devido processo legal ao discordar da maioria da corte em julgamento relacionados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, em um cenário de perseguição judicial contra adversários políticos. Mendonça se posicionou de forma coerente, reafirmando a necessidade de um julgamento imparcial e baseado nos princípios constitucionais. Bem, o silêncio, pessoal, preste atenção, o silêncio que nos trairá. Onde estão os defensores da verdade? Cadê? Onde estão os defensores da verdade? No caso da denúncia sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado, Mendonça foi o único a questionar a participação do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino no julgamento. O ministro corretamente apontou que Dino, ex-governador do Maranhão, já havia processado Bolsonaro, o que comprometeria sua imparcialidade. Da mesma forma, concordou que Moraes, sendo citado na denúncia como alvo de um plano de atentado tal punhal verde e amarelo, sabe? Que a Polícia Federal mandou prender aí os Kids pretos e o Walter Braga Neto também está preso por, segundo investigações da Polícia Federal, ele fazia parte aí desse grupo, ele foi o que articulou o suposto ato golpista e também até financiou, como as declarações de Mauro Cid, colocando dinheiro em sacolas de vinho. Que absurdo total essa delação do Mauro Cid. Bem, como a denúncia, sendo citado Moraes na denúncia como alvo, ele não deveria atuar no caso. Esta posição mostra o compromisso de Mendonça com a justiça e o direito da defesa, ao contrário da clara parcialidade demonstrada pelos demais integrantes do Supremo. Bem, André Mendonça deu esse voto e o Nunes Marques, hein, pessoal? Que decepção. Mas, como eu falei para vocês, o Magno Malta, ele no Senado, ele se pronunciou, o senador fez duras críticas, alegando que a corte tem ampliado sua interferência em questões políticas. Ele questionou a imparcialidade do ministro Cristiano Zanin no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou que há um conflito de interesses no caso. Lembrando que Magno Malta foi um dos que fez a denúncia à OEA, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a Pedro Vaca, mostrando a nossa Constituição e dizendo que ela já não vale mais nada aqui no nosso país. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Zanin não se sente impedido de julgar Bolsonaro agora, mas quando veio ser sabatinado aqui no Senado, se julgava. Não estou inventando nada. O ativismo judicial tomou proporções inaceitáveis. Disse Magno Malta. Continua. Hoje o Supremo não apenas interfere em decisões políticas, mas também impõe um modelo de governança que desrespeita a Constituição, alegou o Magno Malta. Agora, Mendonça, que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal, continua sendo alvo de críticas por não se dobrar à maioria da corte, que vem atuando de maneira cada vez mais politizada. Sua coerência se reflete também em julgamentos como o do ex-deputado Roberto Jefferson, quando defendeu que o caso deveria ser remetido à primeira instância, respeitando o entendimento jurídico de que, sem mandato, ele não deveria ser julgado pelo STF. Mas agora, pela mudança do foro privilegiado, com a maioria, inclusive com o voto de Nunes Marques, que absurdo, que decepção. Agora o foro privilegiado foi estendido. Mesmo que a pessoa não tenha mais cargo político,
Se aquilo foi cometido durante a sua... Mas, ó, eu falo para vocês, eles vão cair na própria armadilha. Lá na frente, coisas ainda vão acontecer. E isso que eles decidiram agora para prejudicar o ex-presidente Bolsonaro vai trazer lá na frente consequências para aqueles que hoje estão nesse total desgoverno. Agora, esse posicionamento de André Mendonça sobre Roberto Jefferson indica que em eventual julgamento de Bolsonaro, Mendonça poderia seguir o mesmo raciocínio, evitando uma condenação previamente alinhada ao desejo de setores progressistas. Por isso que eles preferiram colocar para ser julgado na primeira turma. Cristiano Zanin, sendo presidente da primeira turma, que deveria ser impedido de julgar. O Flávio Dino, que foi ministro da Justiça, que já entrou com uma ação contra Bolsonaro. A vítima, Moraes. A Carmen Lúcia e o Luiz Fux são os únicos aptos aí a dar o seu julgamento, né? Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes, ele continua a sua cruzada contra opositores do governo impondo penas desproporcionais a manifestantes e cidadãos comuns. Um exemplo claro, pessoal. Vou trazer aqui o exemplo claro desse autoritarismo. Foi o quê? Foi a condenação de Débora Rodrigues dos Santos. Presa por ter pichado Perdeu Mané em uma estátua na frente do Supremo Tribunal Federal. Sabe quem foi o primeiro a dar o voto? Foi o que disse essa mesma frase. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que é o relator desses requerimentos, e deu o primeiro voto, acompanhado por Gilmar Mendes, Flávio Dino, Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, em todos os processos. Aquele que disse essa frase, que foi pichada com um batom, a arma, né? Eu tenho muitas dessas aqui em casa. E ele que falou essa frase para uma pessoa que o questionava e disse assim, ó, perdeu, mané. O ministro pode se posicionar politicamente? Não pode, mas o tempo que nós vivemos isso, hoje parece que pode. Ela fez essa pichação, a Débora, em uma estátua na frente do STF, durante as manifestações do 8 de janeiro. Moraes, relator do caso, votou para que a mulher fosse condenada a 14 anos de prisão, uma pena absurda para um ato de depredação simbólica, mesmo com alegações de que ela utilizou apenas um batom para a pichação. A justiça aparelhada insiste em enquadrá-la como criminosa de alto grau de periculosidade, ao lado de pessoas que simplesmente protestaram contra irregularidades no processo eleitoral. Lembremos aqui de G. Dias, ele que estava dentro da Praça dos Três Poderes. É bom a gente sempre frisar isso aqui nas nossas notícias, porque ele precisa ser investigado, condenado, ser preso também. Porque ele recebeu alertas da BIM. Ele podia ter evitado isso, mas ele preferiu ficar quieto. Ele preferiu estar dentro da Praça dos Três Poderes, apoiar aqueles que estavam lá na Praça dos Três Poderes, indicar saídas de emergência, oferecer água, né? E, enfim, a perseguição política está escancarada no país. É fato. Com o STF atuando como um tribunal de exceção para calar qualquer forma de oposição. Mendonça, mesmo isolado, continua sendo uma voz necessária em defesa do Estado de Direito, alertando para os riscos do ativismo judicial que já impera, que ameaça a democracia brasileira. O Brasil assiste a uma escalada de decisões arbitrárias onde a Corte Suprema, ao invés de garantir a justiça, age como instrumento de retaliação contra adversários políticos. O que dizer sobre isso? Segundo advogados de Bolsonaro, o ministro não estaria apto a analisar os casos por já ter
por já ter protocolado em 2021 uma queixa-crime contra Bolsonaro. Qual é esse ministro? O Flávio Dino. Na época, Dino era governador do Maranhão e o então presidente da República o acusou de não utilizar a polícia militar para melhorar a segurança em visita ao Estado. Já a defesa do general argumentou, do general Walter Braga Neto, que, como ministro da Justiça e Segurança Pública, Dino procedeu diretamente com as investigações dos atos do 8 de janeiro de 2023 e emitiu juízo de valor tipificando os fatos. Portanto, não reunindo as condições subjetivas para a imparcialidade imposta ao julgador, diante da relação direta com os fatos denunciados. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, já tinha se manifestado contra o requerimento e pediu também manifestação de Dino, que se disse apto a participar do julgamento. Ele foi o primeiro a dar o seu voto, o Luiz Roberto Barroso. Depois disso, Barroso pautou o questionamento da defesa no plenário virtual para a manifestação dos demais magistrados. Vocês acham que quando Luiz Roberto Barroso marcou uma sessão extraordinária para julgar a esse Cristiano Zanin, Flávio Dino, eles eram aptos ou eles deveriam ser afastados do julgamento? Vocês acham que ele já não sabia qual seria a decisão que é favorável para que eles permaneçam aí no julgamento na primeira turma? Querem enganar quem? A análise em ambiente virtual teve início na quarta-feira. Dino não pôde participar da votação, pois ele se considerou impedido, assim como Zanin. A denúncia da PGR será julgada na primeira turma, da qual Dino faz parte. Além dele, compõe a turma os ministros Cristiano Zanin, que é presidente da primeira turma, Alexandre de Moraes, que é relator e vítima, né? Carmen Lúcia e Luiz Fux. Eu gostaria aí de saber a sua opinião sobre este assunto, pessoal. É um assunto que está sendo muito comentado nas redes sociais. Nós temos trazido aqui muitas dessas informações. A partir de semana que vem, acredito que terça-feira, que será dia 25, começará aí o julgamento. O julgamento que, segundo aí as informações, pode levar até novembro, né, aos meados de novembro. Então, nós não sabemos aqui qual será as decisões dos ministros. Nós não sabemos, mas nós deduzimos, não é mesmo? Vou finalizando aqui este vídeo, agradecendo a todos pela sua presença e participação. Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, se Deus quiser.